Bom dia, paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nessa manhã de segunda-feira, graças a Deus, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Como é que está a tua vida? Como é que foi teu final de semana? Então nós estamos iniciando uma semana e vamos iniciar orando, falando com Deus, esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo descanso da noite, ó Pai. Obrigado por acordarmos com mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos. Obrigado por vivermos e termos uma família. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloque tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de contenda, de inveja, de culpa, espírito de vício, de prostituição, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, tome o verdadeiro lugar em nossas vidas. Ó Deus, nos capacitando, nos alicerçando, nos confortando e nos direcionando. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E continuando falando, nós já trouxemos aqui, pessoal, mais de 20 pregações, ministrações sobre família. E vamos continuar falando, né? Nosso objetivo é chegar a passarmos de 30 ministrações sobre família aqui. Então hoje eu quero falar sobre família e saúde, cuidando do templo do Espírito Santo. E o texto que eu quero usar está ali em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo aqui, em sua primeira carta à igreja de Corinto, aborda a importância da santidade pessoal e corporal no contexto da comunidade cristã de Corinto, que era famosa por sua imoralidade e idolatria. Então, nestes versículos de 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo lembra aos crentes de que seus corpos não são apenas físicos, mas espirituais, pois são o templo do Espírito Santo. Então, isso é uma revelação profunda da nossa aliança em Cristo, que transforma a compreensão judaica lá do templo como um local de adoração e uma realidade vivida onde Deus habita em seu povo. Paulo ele destaca que os crentes não pertencem a si mesmos, porque foram comprados por um preço. Isso ele está se referindo ao sacrifício redentor de Cristo lá na cruz, por mim e por você. Então esse preço não apenas resgata os cristãos da escravidão do pecado, mas chama os cristãos para uma vida que honra a Deus também com seu corpo físico. Então a instrução de glorificar a Deus no corpo é um chamado para a ação prática que engloba muitas coisas, mas principalmente a saúde e o respeito pelo corpo humano como criação de Deus. Ok? Então nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. É o templo de Deus. Eu não gosto de falar de ninguém, gosto de falar da minha vida e da minha família, né? Por exemplo, eu acordo às 5 da manhã. 5h30 eu entro na academia, que é um horário que vai pouca gente, né? E ali eu faço as atividades físicas. Eu tive ruptura no tendão de Aquiles, ruptura total, fiz cirurgia. Então preciso me cuidar, senão eu não vou conseguir andar. Tenho lesão na coluna, discopatia degenerativa, então preciso cuidar. Senão eu vou ficar sem andar e deitado numa cama. Eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Isso não é vaidade, é cuidado.
né? Até porque ano que vem eu faço 60 anos, então eu tenho que me cuidar. Ok? Então Paulo ele sugere os cuidados com o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 14, ele trata bem sobre a santidade corporal. A santidade corporal envolve o reconhecimento do corpo como local da presença de Deus e a resposta com um estilo de vida que reflete essa verdade. Então a santidade do corpo ela é interessante porque envolve principalmente a aparência do corpo, as vestimentas. Como é que você gosta de se vestir? Eu, por exemplo, eu gosto de botar uma calça comprida, eu gosto de andar de camisa manga comprida dobrada, e eu gosto de andar de sandália, aquelas sandálias de couro, tipo chinelo, né, que você fecha, tal, com correias, né? Então eu gosto, mas eu gosto de andar de calça comprida e camisa de manga comprida dobrada. Esse é o meu estilo. Para mim, isso representa a minha santidade corporal. Outro ponto interessante, no Salmo 139, versículo 14, fala sobre a valorização da criação de Deus. Então aqui a gente está reconhecendo o corpo como uma maravilha da criação de Deus. As famílias cristãs devem cultivar práticas de saúde e bem-estar como uma forma de gratidão e respeito ao Criador. E também aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 3, fala bem sobre a efetivação, ou efetivando, né, a imoralidade. Então a pureza sexual e moral é parte integrante do cuidado com o corpo como o templo do Espírito Santo. Então as famílias devem promover valores que honrem este princípio também, né? Porque tudo envolve o corpo, a santidade corporal. O segundo tópico é vida redimida e saúde. E aqui nesse tópico, primeiro assunto, eu trago Tito, capítulo 2, versículo 14, que fala sobre redenção e responsabilidade com muita propriedade. Então, viver de maneira saudável é uma responsabilidade de quem foi redimido por Cristo, como uma expressão de gratidão e adoração a Deus. Uma vida saudável é uma vida que se abstém de vícios que pode contaminar o corpo, como o tabagismo, o alcoolismo, drogas de maneira geral, drogas ilícitas. Então isso é cuidar do corpo, isso é viver de maneira saudável e responsabilidade, até mesmo a glutonaria, comer em excesso, para não prejudicar o corpo também, ok? E na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, fala também com bastante propriedade os cuidados com a saúde. Então, cuidar da saúde física, mental e espiritual é essencial para a capacidade de servir a Deus plenamente também e principalmente cuidar dos outros. Tem pessoas que vai fazer um exame médico a cada 10 anos ou só quando está doente. Assim como você vai à igreja, assim como você lê a Bíblia, que cuida da tua vida espiritual, você tem que cuidar da sua vida física. Eu sou militar ainda, né? Só que eu deixei sair da ativa depois de mais de 30 anos, me aposentei e continuo como militar da reserva. Na ativa, a gente fazia a cada 6 meses o teste, o TAF, né? O teste de aptidão física. Mas para você ter êxito, 3 vezes na semana, atividade física no quartel. 3 vezes na semana no navio. Eu servi no navio muitos anos, né? Década, embarcado. Então, toda semana, 3 dias na semana, era treinamento físico, TFM, treinamento físico militar, preparando para o TAF, teste de aptidão física. Éramos soldados e hoje continuamos como soldado de Cristo. Como é que um missionário vai andar para pregar o evangelho em determinados lugares que não tem o transporte, se ele não tem cuidado da sua saúde física, mental e espiritual? Ok?
Tiago 4,7 também fala bem sobre combatendo o vício, né? Então, parte do cuidado com o corpo, como eu já falei anteriormente, é o vício. Então, é resistir a comportamentos viciantes também e destrutivos que prejudicam a saúde e vai ofuscar a imagem de Deus no ser humano. Como eu já falei, o tabagismo, o alcoolismo, drogas ilícitas, glutonaria, tudo isso vai transformar o templo do Espírito Santo em algo desagradável. Então, nós temos que saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ninguém gosta de habitar numa casa suja, mal feita. Todo mundo quer uma casa pintada, arrumada, organizada, um jardim bonito na frente. Então, assim também é o templo do Espírito Santo. Não pode ser de qualquer jeito. Amém? Outra situação que eu quero trazer, o terceiro tópico, é glorificando a Deus na vida familiar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, esse versículo eu quero ler com você, que é interessante demais, né? 1 Timóteo 4, 8, que é um mandamento é uma recomendação interessantíssima para nós. 1 Timóteo 4, 8, que diz assim o texto: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Né? Então, alimentação e exercício. Práticas de alimentação saudável e exercício regular devem ser encorajadas na vida familiar. Paulo aqui não está dizendo para não fazer. Ele diz, para pouco é proveitoso. Mas não está dizendo para não fazer. Ok? Então, a prática de alimentação saudável e exercício regular deve ser encorajadas na vida familiar como meio de honrar o corpo que Deus nos deu. Amém? Esses dias, minha esposa fez um procedimento, ela é professora, então a gente caminha, às vezes ela vai caminhando de manhã para a escola e volta no almoço, e à tarde ela vai de carro, né? Por causa do tempo, do clima, muito calor, muito frio. Nós estamos morando no sul, Santa Catarina, né? Mas aí o que é que eu fiz agora? Eu tenho alguns aparelhos aqui, mas não estão em perfeitas condições para atividade, e eu comprei agora uma bicicleta ergométrica. Está chegando esses dias aí, já está aqui na região de Itajaí, não foi entregue ainda. Para quê? Para fazer pelo menos 2 vezes por dia regularmente. É de uma maneira regular, porque nós dois passamos dos 50 anos, né? Então o exercício vai melhorar o nosso condicionamento físico, pressão cardíaca, circulação do sangue e tantas outras coisas mais. Para que serve isso? Melhor servirmos a Deus. É melhor servir a Deus caminhando do que servir a Deus prostrado, deitado numa cama. Onde, em vez de você fazer visitas, você vai receber visita. Ok? Então, nós glorificamos a Deus na vida familiar. Então, nós já arrumamos um espaço para colocar e nós vamos fazer juntos. Eu vou para a academia, faço a parte da musculação, e em casa eu faço a ergométrica, junto com a minha esposa, de todos os dias. E em casa a gente faz de domingo a domingo, ok? Marcos 6,31 fala assim, fala muito bem sobre descanso e lazer. O descanso adequado e o lazer são reconhecidos como necessários para a renovação do corpo e da mente, permitindo que as famílias mantenham o equilíbrio e a saúde. Não despreze o momento de lazer com tua família. A ordem é Deus, a família, depois a igreja. Não troque a sua casa, a sua família pela igreja. Amém? Lembre-se que a primeira instituição que Deus fez foi a família, não foi a igreja. Então hoje muitas pessoas trocam essa ordem. Primeiro plano é Deus, está sobre todas as coisas. Depois é a família que você faz parte, o seu cônjuge, seus filhos. Tá bom? E o lazer, esse momento de descanso e lazer, é essencial para a comunhão da família. Família forte, aí a igreja é forte. Família fraca, aí a igreja é fraca. Ok?
E dentro da glorificação a Deus na vida familiar, eu quero falar também sobre a saúde emocional e relacionamentos, que ali em Colossenses fala bem, no capítulo 3, versículo 12 ao 14, sobre a saúde emocional e relacionamento. Então isso nos ensina que a saúde emocional é tão importante quanto a física. E as famílias devem apoiar-se mutuamente com amor, perdão e compaixão para promover o bem-estar e o relacionamento na família, entre cônjuges e entre pais e seus filhos. Ok? Então quero concluir nessa manhã falando para você que o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, nos desafia a ver a saúde e o bem-estar não como objeto puramente pessoais ou seculares, ou de vaidade, mas como aspectos espirituais, essenciais da vida cristã. Por quê? Porque no mundo onde nós estamos, onde o corpo é frequentemente idolatrado pela sua aparência ou desconsiderado em suas necessidades, Paulo então nos lembra que o corpo é sagrado, é o templo do Espírito Santo, que é destinado para a glória de Deus. Lembre-se que o primeiro homem, do qual nós somos descendentes, foi formado pelas mãos do próprio Deus. Amém? Como é que foi formado? Como é que era o corpo de Adão? Era um corpo perfeito. E o homem, com seus hábitos de alimentação e outras coisas mais, transformou o corpo do jeito que ele é hoje. Então nós temos um trabalho muito grande, porque o nosso emocional está envolvido diretamente com o nosso corpo. E o espiritual também. Por que o espiritual também, pastor Dimar? Porque o homem foi formado por Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Então existe a parte espiritual no nosso corpo, que nós precisamos zelar por ele. Então quando Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, está nos ensinando que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Tem pessoas que cuidam bem da sua casa, pinta, arruma, mas não cuida do templo do Espírito Santo. Tem que cuidar. Amém, meus queridos? Então que Deus os abençoe, derrame bênção sobre a sua vida e que você veja essa necessidade de fazer o melhor para Deus, cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Cuidar do templo do Espírito Santo de Deus é cuidar da saúde. Amém? Deus abençoe, graça e paz.